Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: enquanto nossos olhos estiverem fixos em Jesus, nossa fé moverá montanhas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A fé é aquilo que nos move para mais perto de Deus. Mas a nossa fé, ela só é desenvolvida quando nós ouvimos as palavras de Jesus. Então, quanto mais eu escuto as coisas que Jesus fez, mais o meu coração consegue perceber a sua presença. E as coisas espirituais nós não vemos com os olhos, mas nós sentimos todas elas com o nosso coração. E todos os bons sentimentos fazem parte da presença do Espírito Santo. Só que nesse mundo, com tantas distrações, com tantos sonhos e com tantas coisas que podem fazer com que nós possamos nos desesperar, às vezes nós tiramos os nossos olhos do Senhor e começamos a acreditar nas coisas erradas. Aquela vida que nós vivemos no passado, não existe nada de bom. Porque tudo aquilo que nós vivemos na escuridão, quando trazemos essas coisas para a luz, elas perdem o seu valor e o seu significado. Então a nossa vida, ela começa a ser reescrita de uma forma aonde Deus ele participa. Nós já não queremos mais a escuridão perto de nós. Os nossos sonhos, eles deixam de existir, porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu começo a entender que os planos de Deus, eles são maiores e melhores que os meus. E eu paro de insistir nas coisas que eu sempre insistia. E aquilo que eu achava que era a solução, hoje para mim ficou muito bem claro que era apenas parte do problema. Então eu começo a sonhar a eternidade. Começo a ver coisas que não existem ainda, mas dentro do meu coração tem uma certeza tão grande, mas tão grande, que eu posso senti-las, mesmo que ainda eu não possa vê-las. E assim a nossa fé ela vai se completando dia a dia. Cada vez que eu chego a Jesus Cristo e me defino como pecador, porque eu sei que somente Ele pode tirar pecados. E cada vez que eu reconheço a mim mesmo, que eu coloco Jesus como centro da minha vida, um sorriso nasce no meu rosto e uma lágrima seca dos meus olhos. Porque longe de Deus, a nossa vida ela é sofrimento, ela é tristeza, desilusão, amargura, a ansiedade, insônia. Quem pode viver desse jeito? Quem pode ser escravo das coisas que deseja? Nós nem conseguimos imaginar o poder do pecado, mas ele controla a nossa vida e o nosso comportamento. E nós precisamos passar por um processo de reconhecimento, aonde eu defino que eu tenho um problema, que eu tenho um comportamento que ele é repetitivo e destrutivo. Então aquele que bebe se defina que tem um problema com álcool, aquele que usa drogas, que tem um problema com drogas, aquele que mente, que é mentiroso, aquele que engana, que é infiel. Então eu preciso chamar as coisas como elas são. E no final, para mim ganhar a atenção de Deus, eu tenho que pedir uma única coisa: Senhor, tende misericórdia de mim, pois sou pecador. E é reconhecendo Jesus como aquele que pode tirar pecados, como aquele que é o Filho de Deus, como aquele que foi o sacrifício perfeito, é que minha vida ela ganha um novo significado. E dentro do meu coração nasce uma esperança que antes eu não tinha. Antes eu acreditava que coisas precisavam acontecer, mas
quantas coisas não aconteceram e nada mudou. E é quando eu reavalio a minha vida e os enganos dos meus sonhos que eu percebo que não existe outro caminho a não ser aquele que Jesus propõe a nós. Se a gente vai lá na palavra de Deus, lá em Mateus 17, versículo 17, 19 e 20, a palavra do Senhor lá diz assim: Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Depois, os discípulos chegaram perto de Jesus e em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tiverem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Quem disse essas palavras? Jesus Cristo. Quer um contexto? Um pai chegou aos discípulos com o seu filho endemoniado, e ele pediu para os discípulos expulsarem os demônios daquela criança, e eles não o conseguiram. E aí, diante disso, foram chamar Jesus para resolver o problema. E esse é o contexto dessa passagem. A primeira coisa que nós temos que entender é que os demônios, eles continuam existindo, eles continuam dentro das pessoas. O problema é que num lugar onde só existe demônios, ninguém vai buscar Jesus para ser expulso. Por isso que nós não vemos e não reconhecemos mais essa necessidade, porque a maior parte das pessoas, elas já estão tomadas pelo demônio. E é só olhar a maldade, a mentira, a inveja, o ciúme, a desconfiança, o mal sendo praticado dia a dia. Acordam e dormem pensando no mal. Dormem não, porque para dormir o diabo ele precisa tomar um remédio, porque ele não tem paz. Para viver e sentir felicidade, o diabo precisa beber, porque ele não tem alegria. Para dizer a verdade, isso esquece. O diabo é o pai da mentira, ele só vai enganar as pessoas. E o diabo tem um único motivo nessa terra: buscar o seu próprio prazer e os seus próprios interesses. E é isso. Não espere nada além disso do diabo, porque ele é homicida desde o princípio e é o pai da mentira. Assim como Jesus, quando ele entra na nossa vida, nós renunciamos o pecado e ao diabo, e ele é expulso da nossa vida. A quem não procura Jesus, o diabo continua naquela pessoa. E não adianta a gente querer minimizar, criar uma zona cinzenta onde isso não existe. Original de fábrica, nós já viemos endemoniados. Então, se você nunca fez nada, nunca leu a palavra, nunca procurou se reconhecer pecador, sempre acha que os outros são o problema e nunca você, cuidado, viu? Que o diabo está cegando os seus olhos e a sua mente ela está cauterizada. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Quem será que Jesus está chamando de gente má e sem fé? Os discípulos dele. Nossa, mas os discípulos de Jesus estava chamando ele de gente má e sem fé? Os discípulos, aquele que ele escolheu? Não, mas não pode, porque a igreja de Cristo, é a noiva, é a noivinha. Não, ali só tem gente boa, só gente boa. Você não pode ficar falando assim da igreja. Então eu queria que vocês fossem lá repreender Jesus quando ele disse essas palavras, porque ele também não pode. Ele não pode. Por quê? Porque nós não suportamos a verdade. Tem que passar a mão no coitadinho. É, a síndrome do vencedor, do herói. É isso aí, tem que ser assim. Não pode ser pecador, não. Ele tem transtorno, ele é problemático, não. Não é o diabo que está na vida dele, não, é doença. É doença. Engraçado que as nossas doenças, quando nós éramos crianças, saía na chinelada, né? O arrependimento vinha na chinelada e no castigo. Hoje não, hoje não pode, não pode. O Enzo, né? Não pode, coitado do Enzo.
Ou a gente começa a fazer aquilo que Deus ensina na palavra, ou cada dia mais você vai visitar o seu filho em lugares que você não gostaria. Porque o que para você é um problema, para a medicina é lucro, viu? Eu não sei se você sabe que existe um interesse contrário. Ninguém quer curar as pessoas. Elas querem criar dependência. Dependência. Enquanto Jesus vem trabalhar sobre a liberdade, o mundo vende a dependência, é pagar a mensalidade. E hoje nós temos várias mensalidades, desde um plano de assinatura a um remédio que você é obrigado a tomar. Mas quando Jesus ele entra na nossa vida, tudo isso sai. Todas as coisas que eram importantes, elas deixam de ser. Então ele chega nos discípulos, dizem que eles são maus, dizem, e diz mais ainda, até quando terei que aguentá-los? Até quando? Olha a relação de amor, o Deus de amor falando que ele está aguentando as pessoas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que certos tipos de comportamento ele não tolera. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Não tolera a falta de fé, não tolera a desobediência, não tolera esse evangelho da porta larga. Não tolera crente que só se rotula crente, nunca parou para ler a palavra de Deus, nem para se arrepender, que acha que o batismo é algo mágico. Nossa, é mágico, porque eu pago o dízimo é mágico, porque eu faço jejum é mágico, eu não preciso renunciar a nada. E Jesus diz, traga o menino aqui. Vamos ver se esse demônio não sai, vamos ver se a palavra não tira, vamos ver se eu não tenho poder. Porque Jesus era Jesus porque ele tinha o comportamento de obediência ou porque ele era o Filho de Deus? Ele era humano que nem a nós, e é isso que nós temos dificuldade. As mesmas coisas que nós passamos, ele passou, mas ele obedeceu. Nós falamos esses dias sobre isso. E às vezes nós conseguimos não entender isso porque nós temos a tendência de diminuir aquele que consegue, porque nós fracassamos. Então eu diminuo as pessoas que conseguiram, porque se eu exaltar essas pessoas, eu estaria me condenando mais ainda. E é cada vez que eu me condeno que Jesus ele pode fazer alguma coisa. E aí os discípulos ficaram curiosos. Poxa, mas por que eu não consegui expulsar esses demônios? Eles foram lá questionar Jesus de novo. Por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E olha a resposta de Jesus. Foi porque vocês não têm fé o bastante. Você tem fé o bastante? Você sabe como podemos aumentar a nossa fé? Você acha que a fé aumenta como? A fé é uma vontade? Você acha que se eu tiver força de vontade, a minha fé aumenta? Você acha que a minha fé ela aumenta quando eu vou na igreja? Quando eu dou? Quando eu trabalho no sopão? Quando eu entrego umas marmitas? Quando eu compro brinquedos em datas de celebração e dou? Quando eu dou chocolate na Páscoa? Você acha que isso aumenta a minha fé em alguma coisa? O que é a fé? E Jesus ele continua dizendo, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tiverem fé, mesmo que do tamanho de uma semente de mostarda, uma semente de mostarda é uma semente bem pequenininha. Vamos imaginar que você está pegando ali se você pegasse o sal, uma pedrinha de sal, aquela pequenininha. Se a tua fé fosse do tamanho dessa pedrinha de sal, desse tamaninho, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Então olha que a nossa fé é o combustível, é o poder de Deus na nossa vida. É ela quem nos move. É claro que Jesus está usando aqui uma parábola, um exemplo do tamanho, do poder da fé. Então se você sente que nada pode, que tudo te cansa, que qualquer situação é maior que você, que qualquer dificuldade te faz desistir, está faltando fé. E a fé é a obediência ao Senhor. Sempre antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele perguntava se era da vontade de Deus e pedia para Deus, e a gente já quer sair dando cabeçada na vida, emocionado, não para um minuto para pensar, só quer fazer, só quer tirar, já quer o resultado na hora. Nenhuma criança nasce da noite para o dia, nenhuma planta nasce da noite para o dia, tudo leva um tempo.
E essa ansiedade de querer tirar a dor não permite que a gente reconheça aonde está o problema e qual é o problema. Porque tudo que é resolvido muito rápido não gera sabedoria. Porque eu passar pelo próprio problema me faz orar, me faz debruçar, me faz olhar, me faz repensar. E a gente quer sempre um caminho muito rápido e muito fácil. E esses caminhos, eles não aumentam a nossa fé. Então talvez você esteja se perguntando, poxa, mas eu quero aumentar a minha fé. Eu quero mover montanhas. Eu quero sentir esse poder de Deus na minha vida. O que todo dia eu falo para vocês? Leia a palavra de Deus. Sabe por que eu falo para quem começa a Bíblia lendo lá em Mateus? Porque a nossa fé vem por ouvir as palavras de Jesus Cristo. É assim que a nossa fé ela aumenta. E tem mais um ponto. Se a gente for lá em Hebreus 12, versículo 2 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Então Paulo, nessa carta aos Hebreus, ele começou a falar mais um pouquinho da fé. Conservem os olhos fixos em Jesus. E o que isso significa? Que em todas as etapas da minha vida, eu vou continuar olhando para Jesus. Eu vou continuar pensando como Jesus pensaria, praticando as coisas que Jesus ensinou. Eu não vou lembrar de Jesus só quando vem um resultado negativo, né? Um resultado que não está favorável a mim, ou quando eu perdi o meu trabalho, ou quando eu perdi a esposa, ou quando eu não consigo ter um filho, ou quando eu não consigo aceitar alguma coisa. Aí Cristo é tudo em todos. Mas quando eu tenho dinheiro na conta, quando as coisas estão dando certo, quando eu estou lá nas minhas férias, aí não existe Jesus. Aí é open bar, aí eu quero aproveitar. Chegou no final de semana, eu quero aproveitar. E Paulo está dizendo, olha, mantenha o olhar nele. Se ele é o seu pastor, é ele quem vai cuidar de vocês, mantenha o seu olhar nele. E assim a nossa vida, ela precisa ser uma busca constante do Senhor. Por isso nós oramos continuamente. Por isso nós buscamos a perfeição continuamente. E ele continua dizendo, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Ah, agora explicaram. Por que começa lá em Mateus? Porque é o começo da história de Jesus. Se você ler as promessas que Jesus viria no Antigo Testamento, você não vai conseguir reconhecer ele. Então eu tenho que olhar em Jesus e a minha fé vai começar nele. A minha fé vai começar nele. Ficou claro? Se você está começando a ler a Bíblia agora, eu aconselho, pelo menos umas 3 vezes. Você vai começar em Mateus, acabar em Apocalipse, começar em Mateus, Apocalipse, Mateus, Apocalipse. Quando você já tiver mudado o teu comportamento, o teu coração já tiver tranquilizado, quando as coisas que te atentavam já não atentam mais, você ter revisitado a tua vida e encontrado o teu pecado, quando você não colocar a culpa de nada em ninguém, em nada desse mundo, você vai colocar a culpa a não ser em você mesmo. Quando você já entender que Jesus é a misericórdia, é o Filho de Deus, que ele veio para salvar e não condenar, que você desistir da justiça que você acha que você merece receber, que você puder recompensar o mal que você já tiver feito. Aí você começa lá no comecinho e continua a Bíblia. Aí você vai ter fé para ter poder, para perdoar, para amar e para obedecer o que o Espírito Santo coloca dentro do teu coração. E é ele quem a aperfeiçoa. Então olha que Jesus ele começa
e também aperfeiçoa. E nós precisamos nos aperfeiçoar no Evangelho, na Palavra de Deus. Se você acha que uma pessoa vai mudar porque você tem ajudado ela, porque você está indo num psicólogo, você está querendo ser aperfeiçoado por pessoas, você acha que um coach, além de tirar o teu dinheiro, ele vai fazer mais o quê? Você acha que você vai lá fazer uma constelação e ela vai mudar a tua vida? Vai entrar mais uma meia dúzia de demônio na tua casa. Porque ao invés de buscar Jesus, você está buscando as coisas desse mundo. Ai, vou ler o meu horóscopo hoje. Vou fazer minha simpatia. Não, essa é tira e queda. Essa é boa. Vou procurar um santo, que eu preciso casar. Vai continuar com essa maluquice mesmo? Toda vez que você faz isso, você tira os olhos de Jesus. Toda vez que você tira os olhos de Jesus, a tua fé que tinha começado já terminou. Isso só prova que você não foi aperfeiçoado. Porque eu não teria coragem de saber tudo que Jesus passou e fazer isso com ele. Porque eu não trato Jesus como alguém que é longe, eu trato ele como um amigo. Já não são mais chamados de servos, mas de amigos. Porque tudo que o meu pai tem dito, eu tenho contado a vocês. Ou a gente começa a fazer as coisas do jeito certo, ou não tem mais jeito. Por isso que você vai continuar vivendo essa vida desse jeito, com esse sofrimento, com essa dor, sem mudança e sem nada, sempre esperando que alguma coisa aconteça. E o tempo só passando, só passando, só passando, só vai contando. Cada vez é um aniversário a mais e uma tia lá fazendo um comentário que machuca. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Jesus sabia desde o começo o que ele teria que passar. E nós, de alguma forma, sabemos o que nós temos que passar. E nós não vamos desistir por isso. O que a gente tiver que passar, nós vamos passar. Mas vamos passar com o Senhor. Vamos passar com dignidade. Nós não vamos fugir. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos buscar alívio em outras coisas que não seja o Senhor. Nós vamos passar com fé e com poder. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Deus fez uma promessa de eternidade a nós. Você pode ficar aqui, se fazendo de doidinho, se importando com a tua vida, com a opinião dos outros, com a sua dor, com o seu coração, e o tempo passando. Se você acha que o mundo vai deixar de pisar em você, você esquece. Ele vai pisar cada vez com mais força. Cada vez com mais força. Mas Jesus sabia o que estava em jogo. Sabia o que precisava ser feito e ele ia fazer. Então nós sabemos o que precisa ser feito e nós vamos fazer. Primeiramente, aumentar a nossa fé para que nós possamos compreender a dimensão do amor de Deus e da sua misericórdia. Segundo ponto, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Não buscar os nossos interesses próprios, não buscar a justiça, mas a misericórdia. Buscar algo além de nós mesmos. Buscar uma vida que nós nunca vivemos. Buscar algo além da vaidade. Algo além dos meus próprios sonhos. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Então Jesus recebeu aquilo que Deus prometeu, porque ele suportou aquilo que Deus pediu. E assim nós temos que viver essa vida, suportando, porque nós temos um poder que antes nós não tínhamos. Então aquilo que destruiria qualquer pessoa por dentro, não nos destrói, não nos abala, não nos derruba. Nós não buscamos o jeitinho, nós não buscamos as coisas desse mundo. Pensem no sofrimento dele e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. E às vezes a gente não quer suportar as outras pessoas, não quer suportar nada. Na primeira dificuldade, descarta. Na primeira dificuldade, cruza os braços, fecha o bico e fecha a cara. E julga, e xinga, e generaliza.
sem se importar com nada. E aí? E Jesus lá, calado, suportou o ódio dos pecadores, o ódio daqueles que ele estava salvando. Então nós vamos fazer coisas pra gente que não merecem, e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o nosso papel, assim como o de Jesus, é ajudar com que as pessoas elas possam a despertar. Nós não estamos aqui para semear mais discórdia, nem mais ódio, nem mais nada. Nós estamos aqui para servir e entender que se Jesus fez com o poder de Deus, nós com Ele também podemos fazer. Porque se nós morremos com Cristo, nós ressuscitaremos com Cristo. Olha o fim. Assim, vocês não desanimem e nem desistam. Não é uma opção desanimar, nem ficar cansado, nem jogar a toalha, nem nada. Nós vamos continuar fazendo do jeito que tiver que fazer, do jeito que der para fazer, com a condição que der. Se eu achar que a obra de Deus depende do que eu acho, aí tá tudo perdido. E eu não posso desistir diante das dificuldades. Eu vejo coisas que eu acho muito esquisitas. Pessoas que, quando elas acham que ela tem uma vocação, ficam pedindo oração para ter um ministério. Eu não quero ministério nenhum, eu quero Jesus Cristo. Eu quero que Deus coloque as pessoas que tem que estar, que eu tenho que conseguir minimamente ajudar ou passar, ou que pelo Espírito Santo eu possa fazer alguma coisa. De resto, eu quero... não quero nada. Não quero nada. Eu só quero a Cristo, os meus olhos têm que estar fixos nele. E eu vejo pessoas que sofrem porque não conseguem um cargo, não conseguem uma coisa, não conseguem isso, não conseguem aquilo, é sempre o mesmo sofrimento. Tira os olhos de Jesus para ficar olhando as coisas. E você acha que o diabo está aí para fazer o quê? Você acha que essas redes sociais estão aí para fazer o quê? Para fazer você tirar os olhos de Jesus mesmo. Porque toda vez que nós paramos de acreditar em Deus, a nossa fé diminui, a dor entra dentro do nosso coração, o sofrimento, a desgraça, a angústia, o passado, e tudo aquilo que nos machucou vai voltar. Porque o que a gente não entende é que enquanto nós vemos não porque nós temos o poder de ver, mas porque existe luz. Apagou a luz, nós já não temos mais como ver, e vamos voltar àquela vida de escuridão e trevas. Enquanto eu não entrego a Jesus, enquanto eu não me arrependo, isso não sai de mim. Não adianta você achar. Isso depende da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o seu coração, que você possa se arrepender, que você leia a palavra de Deus para que a sua fé possa aumentar. Existe uma tradução da Bíblia chamada NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. R$20 no Mercado Livre, aplicativo de graça, tem um número aí. Se você pedir para se você recebe essa mensagem numa lista de transmissão, pode pedir para a pessoa. Porque às vezes eu cito Lucas como exemplo, mas como Lucas tem diversas pessoas que fazem isso. Pode pedir que elas vão saber te mandar o aplicativo. De graça. Você já não tem mais desculpa para não fazer. Para se sentir incapaz, para viver desanimado, para sentir que não tem poder. O que nós não podemos é saber onde está o problema e continuar aceitando isso. Gente má e sem fé. Porque a partir do momento que eu tenho fé, eu deixo de ser mal. A partir do momento que Jesus viver a minha vida comigo, eu deixo de ser aquela pessoa errada do passado, porque Jesus ele vai me aperfeiçoando através da palavra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.